Olá pessoal, aqui é o Armando e no vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte problema. Nesse exercício nós queremos determinar qual será a temperatura dos gases de combustão de uma corrente de metano queimada com ar atmosférico. Ambas as correntes estão a 25 graus Celsius de 1 atm e nós queremos também avaliar qual será o efeito do excesso de ar na temperatura desses gases de combustão. Então, para calcularmos essa temperatura de chama adiabática, nós vamos admitir então que o metano vai converter completamente e num primeiro momento vamos considerar que tanto metano como ar são reagentes limitantes e no segundo momento nós vamos considerar que nós temos um excesso de oxigênio. Vamos ao nosso simulador. Primeiramente, vamos configurar a simulação vindo em Settings. Vamos criar um pacote de propriedades. Vamos escolher o banco de dados padrão. Vamos criar um novo pacote. Vamos dar um nome aqui, por exemplo, de combustão de metano. Descrição: combustão de metano Peng-Hobson. E vamos escolher como modelo termodinâmico Peng-Hobson. Vamos então adicionar os componentes presentes. Então aqui vamos colocar não só os reagentes, como o metano e oxigênio, mas também o nitrogênio, que é o inerte do nosso ar, e CO2 e água, que são os nossos produtos. Vamos dar OK. Vamos adicionar esse pacote como padrão. E com isso, nós configuramos a simulação. E ao contrário dos outros exemplos, que nós já poderíamos entrar direto agora na simulação, nós teremos uma reação. Então nós temos que configurá-la aqui na aba Reaction Package. Então aqui nós podemos criar todos os pacotes de reação. Vamos vir aqui em adicionar. Vamos adicionar o pacote padrão, o corn. Vamos criar uma nova reação. Aqui nós temos o nosso pacote criado. Então para editar basta dar 2 cliques na reação. Vamos colocar aqui o nome para a nossa reação, combustão de metano. Vamos escrever a reação. Agora vamos especificar os componentes. Nós podemos vir aqui em Add. Nós poderíamos colocar os componentes de novo do banco de dados do software, ou então podemos vir aqui e especificar os componentes a partir do pacote de propriedades que nós já criamos, o default. Vamos dar OK. E aqui podemos selecionar todo mundo, exceto o nitrogênio, que é o inerte da nossa reação. Então damos OK. Os componentes são adicionados aqui na reação. E aqui na aba Reactions, vamos configurar essa reação. Aqui nós colocaríamos todas as reações que ocorrem simultaneamente no nosso reator. Então poderíamos ter aqui, configurar todas as reações consecutivas, paralelas. Mas no nosso exemplo nós vamos ter apenas uma. Vamos criar a reação. Vamos dar um nome, por exemplo, reação 1. OK. Vamos colocar aqui a estequiometria dessa reação. Lembrando que o coeficiente estequiométrico vai ser negativo para os nossos reagentes e positivo para os produtos. Vamos dar um clique para selecionar e um clique para editar. Então, para cada 1 de metano, nós teremos uma molécula de CO2. Para cada 4 hidrogênios presentes no metano, nós teremos 2 hidrogênios na água. Então, precisamos de 2 moléculas de água. Então, temos 2 átomos de oxigênio no CO2, 2 átomos de oxigênio para as 2 águas. Então, nós precisamos de 2 oxigênios. Como a reação que nós temos é uma reação do tipo de conversão, a única coisa que precisamos especificar é a fase em que ocorre a reação, no caso gasosa. Vamos dar OK. Isso conclui a configuração da simulação. Então, vamos fechar e entrar no ambiente de simulação. Primeiramente, vamos criar uma corrente referente ao gás metano. Vamos renomeá-la. E vamos colocar aqui as informações da corrente. Vou primeiramente mudar as unidades para atm e graus Celsius. Vamos colocar aqui 1 atm 25 graus Celsius. E vamos configurar a corrente com apenas metano. Como nós não temos uma vazão, vamos admitir uma base de cálculo de 100 mols por segundo, por exemplo. Uma vez configurada, vamos rodar. Agora, vamos criar uma corrente que será referente ao ar. Vamos configurá-las, colocando a mesma pressão e temperatura. Mas agora,
nós temos 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. A princípio, nós não conhecemos essa vazão, mas nós sabemos que a vazão precisa ser o suficiente para ter a quantidade estequiométrica de oxigênio para garantir a reação de todo o metano. Então, nós vamos precisar calcular essa vazão. Então, vamos, num primeiro momento, admitir a mesma vazão de 100, por exemplo. Vamos voltar ao fluxograma. Vamos rodar. Agora, o nosso intuito será medir a vazão de metano e calcular qual deverá ser a vazão de ar necessária para a combustão completa de todo o metano presente na corrente. Para isso, vamos colocar aqui um Measure Unit na aba aqui Informações, Measure Unit. Vamos dar um nome para medidor de vazão. Vamos conectar a corrente de metano e criar uma nova corrente de saída. Vamos renomear. E vamos configurar o nosso medidor. Vamos adicionar a variável de medida. No caso, nós queremos medir a vazão de metano, então vamos vir aqui em Componente Mode Flow, Compound Metano. Então, com isso, nós vamos ter a vazão de metano da corrente. Então, mesmo que nós não tivermos metano puro, nós ainda seremos capazes de calcular a quantidade necessária de oxigênio. Ok? Agora, vamos colocar, então, uma corrente de informação, uma vez que nós configuramos o nosso medidor. Vamos colocar um nome para a corrente, N-metano. Vamos apenas mudar a posição do nome para não ficar cortando. Vamos rodar. Então temos tudo configurado corretamente até o momento. Agora vamos criar uma operação para realizar o cálculo da vazão necessária. Vamos escolher Information Calculator. Vamos dar um nome para a operação, por exemplo, cálculo da vazão. Vamos dar 2 cliques para configurar. Na aba Edit, vamos editar as variáveis e vamos adicionar uma variável de entrada. Vamos dar um nome para essa variável, por exemplo, vazão de metano. Vamos especificar qual é a unidade de medida. Então nós temos mol por segundo. Vamos dar OK. Aqui vamos especificar o nome da variável de saída, a vazão de ar, e vamos colocar aqui a fórmula para calcular a vazão de ar. Então nós teremos a vazão de metano vezes o coeficiente estequiométrico de oxigênio, ou seja, para cada molécula de metano precisamos de 2 moléculas de oxigênio, e vamos dividir pela fração molar de oxigênio no ar. Perceba que nós poderíamos também ter criado uma segunda variável e receber essa fração molar de oxigênio no ar. Então, mesmo que nós não tivéssemos o ar, tivéssemos uma outra corrente de comburente, nós ainda poderíamos calcular a vazão de ar. Mas, no momento, vamos deixar assim. Vamos especificar agora a unidade de saída. Então, também temos uma vazão, então, mols por segundo. Então, aqui temos a unidade, OK. E configuramos o nosso calculador. Vamos conectar então as correntes de informação de entrada e criar uma corrente de saída. E vamos dar um nome, N de ar. Vamos rodar e nós podemos ver aqui já que é a vazão de 100 mols. E uma vez que colocamos a estequiometria de 2 e uma fração molar de aproximadamente 1/5, nós temos quase 10 vezes a vazão. Então nós temos aqui calculado corretamente a nossa vazão de ar necessária. Por fim, a última etapa, nós precisamos criar então aqui em Insert Flow Constraint, onde nós teremos uma válvula que vai receber essa vazão e aumentar a vazão de ar. Vamos dar um nome de válvula, conectar a corrente de ar, vamos criar uma corrente de saída, dar um nome, estequiométrico, vamos configurar a nossa válvula, vamos inserir um valor para vazão molar, vamos em porta, vamos criar uma nova porta virtual, vamos colocar como uma entrada da vazão molar.
Vamos dar OK. Agora nós podemos conectar a nossa vazão de ar calculada. Vamos apenas pôr a válvula um pouco mais para cá. E vamos rodar a nossa simulação. Então agora nós temos aqui a nova vazão calculada. Essa será a quantidade necessária de ar para que eu tenha a quantidade estequiométrica de oxigênio e metano. Agora precisamos colocar aqui um misturador que vai receber as nossas duas correntes antes de entrar no reator. Vamos colocar um mixer, conectar as duas correntes, entrada 1, vamos dar um nome e adicionar a corrente de entrada. Com o misturador apenas junta as correntes, vamos rodar. Agora, a última etapa será adicionar o nosso reator de conversão. Vamos então em Insert Unit, em Reatores, e escolher então um reator de conversão fixa. Vamos selecioná-lo, colocá-lo na posição, e o simulador já detectou que nós temos uma corrente configurada e perguntou se quer que nós atribuamos para esse reator. Vamos aceitar, vamos conectar a corrente de entrada e criar uma nova corrente para a saída do reator. Vamos dar um nome para o nosso reator. Falta apenas configurá-lo. 2 cliques, vamos na aba Edit e vamos editar o tipo de reator. Vamos desprezar qualquer perda de pressão. Ao invés de considerá-lo isotérmico, nós queremos determinar a temperatura de saída. Então vamos considerar o nosso reator como adiabático. Nós já configuramos a fase da reação, falta apenas, na aba Reactions, definirmos qual é a conversão da nossa reação. Vamos adicionar aqui, vamos selecionar a nossa reação, a reação 1, vamos especificar a conversão entre 0 e 1 e falar quem é o nosso reagente limitante. A princípio, poderíamos escolher metano ou oxigênio, já que colocamos a limitação estequiométrica. Mas como nós vamos variar o excesso de oxigênio, já vamos configurar como o metano como nosso reagente limitante. Caso nós colocássemos o oxigênio e aumentarmos o excesso de oxigênio, o simulador irá calcular uma composição negativa de metano e um erro irá acontecer. Então, é necessário escolher corretamente qual é o reagente limitante. Ok. Agora vamos rodar a nossa simulação. Então, a nossa simulação convergiu, apenas nós temos aqui um warning. Então, ele está avisando aqui que a temperatura ultrapassou a temperatura máxima dos dados para o calor específico. Então, a princípio, não vamos nos preocupar com isso. Esse é apenas um exemplo e nós estamos interessados em conhecer as ferramentas do simulador. Caso nós realmente estivéssemos interessados nos resultados desse problema, então nós deveríamos nos preocupar com esse warning. Podemos visualizar aqui os resultados. Vemos que realmente tanto metano como oxigênio foram totalmente convertidos e temos aqui a temperatura adiabática de chama para esse caso. Então temos em torno aqui de 2100 graus Celsius. Vamos apenas colocar aqui, inserir um Stream Report para mostrar os nossos resultados. Vamos escolher os gases de combustão. Dentre as propriedades, vamos deixar apenas a temperatura e a composição. Então vemos aqui que realmente converteram todos e a temperatura final. Vamos então avaliar agora qual é o efeito do excesso de ar na temperatura de saída do reator. Para poder fazer esse estudo paramétrico, nós teríamos que variar a vazão de ar. Então nós não podemos simular da maneira que ela foi configurada agora, uma vez que a vazão de ar está sempre sendo calculada a partir da vazão de metano. Então para isso, vamos remover o nosso calculador. Vamos apertar Delete, aceitar e inserir novamente uma vazão de ar. Vamos colocar aqui a vazão estequiométrica de 952,38. Vamos voltar ao fluxograma, certificar de que está tudo ok. Perceba que apenas a composição de oxigênio aumentou minimamente. Agora podemos vir em Flowsheet, Parametric Study. Vamos especificar no estudo paramétrico as variáveis independentes aqui em input. Nossa variável independente será a vazão de ar, então vamos add. Vamos escolher a vazão de ar, o NR, mole flow. Ok. Ele já sabe a nossa vazão inicial.
vamos especificar qual será o range que nós vamos variar essa vazão. Então vamos começar desde a vazão estequiométrica, ou seja, nada de excesso. E vamos, por exemplo, colocar aproximadamente 3 vezes essa vazão. Vamos colocar aqui o número de pontos que desejamos, por exemplo, 50. Vamos manter o incremento como linear. E agora, vamos em Outputs, escolher as variáveis dependentes. No nosso caso, nós queremos determinar a temperatura dos gases de combustão. Ok. Temos aqui a temperatura atual. Vamos dar OK. E aqui nós temos os 50 pontos que foram calculados. Para melhor visualização, vamos vir em Plot. Plot Results. Vamos manter aqui como eixo X a vazão de ar e escolher a temperatura para o eixo Y. E vemos aqui que uma vez que aumentamos o excesso, como todo o metano já foi consumido, não há mais um aumento na temperatura. E o excesso de oxigênio junto com o nitrogênio inerte do ar, temos que a temperatura diminui cada vez mais. Por exemplo, aqui poderíamos ver se a temperatura de operação dessa combustão não ultrapassaria, por exemplo, a temperatura de fusão do metal utilizado no reator. Isso conclui o tutorial de hoje. Espero que tenham todos compreendidos e até a próxima.